Mais uma vez, a situação dos municípios brasileiros exige que os prefeitos voltem a Brasília para pedir socorro. Coordenados pela Confederação Nacional dos Municípios, a mobilização visa buscar respostas do governo federal para o enfrentamento da crise financeira das prefeituras. Segundo a própria Confederação, cerca de 3 mil prefeitos poderão ter as suas contas contestadas no final de 2012 por causa da questão fiscal resultante do aumento das atribuições e do baixo crescimento das receitas municipais. Outro fato incontestável e inaceitável é que em torno de 1.400 cidades chegarão ao final do ano com 61 mil obras empenhadas em 32 municípios sem ressarcimento integral. Em 45% dos casos, as ações empenhadas são de obras já iniciadas, cujos empenhos não podem ser cancelados. Como a legislação não permite que esses restos a pagar sejam passados para os seus sucessores, a Confederação Nacional dos Municípios apontam que somente aí está um problema de 8,5 bilhões de reais. A essa questão dos restos a pagar, temos que levantar também a desoneração do IPI. Essa medida significou uma redução de receita a cerca de 1,5 bilhão de reais. A isso podemos somar a redução do IPI exportação e a redução da CID combustíveis, gerando mais uma perda de cerca de 1,1 bilhão de reais. Sabemos que do total de tributos arrecadados no país, 15% vão para os municípios e 60% para a União. Portanto, há uma desigual distribuição dos recursos frente aos grandes encargos das prefeituras. Em termos de aumento de suas despesas, os municípios passaram a arcar com a justa lei do piso do magistério e o aumento do salário mínimo. Tudo sem contar com o correspondente aumento de receitas. Chama a atenção dos senhores senadores para a gravidade da situação, principalmente se analisarmos as pesquisas da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, que revela números preocupantes. Os resultados indicam que 83% dos municípios não geram nem 20% das suas receitas e apenas 2% das prefeituras conseguem pagar as suas folhas de pessoal com seus próprios recursos. Isso quer dizer que 98% das cidades precisam de transferências de estados e da União para sobreviver. Nesses municípios moram 35% da população brasileira. Neste momento em que o Congresso Nacional preocupa-se em discutir o Pacto Federativo, estudos da USP indicam que a alocação eficiente de recursos seria possível pela descentralização da produção de bens e serviços públicos nos distintos níveis de governo. Por outro lado, no momento em que a Câmara Federal aprovou o projeto de divisão dos royalties, conforme encaminhado pelo Senado, reafirmo o meu esforço para que seus recursos possam ser efetivamente utilizados para reduzir as fortes disparidades regionais existentes em nosso país. Apelo ao Poder Executivo, assim como já fizeram aqui dessa tribuna vários senadores, para que tenha sensibilidade e vamos juntos construir um verdadeiro pacto federativo para que os nossos municípios possam continuar executando as ações tão necessárias para a melhoria de vida do povo brasileiro. Não é possível mais que continuemos a tolerar que os municípios venham a Brasília de pires na mão para buscar estes recursos que visam, sem dúvida nenhuma, uma gestão de qualidade para o povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Lúcia Vânia.
Concedo a palavra à nobre senadora Lidice da Mata, pelo prazo... Senadora... Desculpe. Tem a palavra, Vossa Excelência. Eu olhei, não tinha visto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pretendo fazer pronunciamento breve, senador Rodrigo Hollenberg, mas quero ressaltar que na última sexta-feira acompanhei a presidente Dilma e o governador Jacques Wagner à cidade de Malhada, quando nós fizemos lá a inauguração da adutora do algodão, uma importante adutora para aquela região que tem como cidade principal a cidade de Guanambi, e que é uma solução, sem dúvida alguma, para o enfrentamento das dificuldades de abastecimento daquela região, em particular nesse momento em que o Brasil, o semiárido brasileiro, enfrenta tão grande e grave seca. Depois de lá, nós fomos para Salvador, presidente, onde pude me integrar, juntamente com o senador Humberto, o senador Pinheiro, aos trabalhos da reunião que se desenvolveu lá em Salvador, sobre a presidência do ministro da Integração Regional, o ministro Fernando Bezerra. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o registro de todos os governadores do Nordeste, da importância da postura solidária do governo da presidente Dilma com o Nordeste brasileiro no enfrentamento desta seca. Postura que nós somos testemunhas quando aprovamos aqui a medida provisória da seca. E lá também, quando a presidente mais uma vez anunciou a ampliação do programa do Seguro Safra. Postura de reconhecimento das dificuldades da seca enfrentada pelo Nordeste, quando o balanço da Defesa Civil demonstra as ações empreendidas pelo governo federal, dando condições para que todos os órgãos federais que atuam na área do Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, pudessem colocar investimentos para atender emergencialmente a população da nossa região. Vossa Excelência permite uma parte, senadora Lidice da Mata? Pois não. Primeiro quero solidarizar-me com o pronunciamento de Vossa Excelência e ressaltar também quão importantes têm sido as iniciativas da presidenta Dilma Rousseff em solidariamente a população de todo o Nordeste e, sobretudo, diante do flagelo das secas, que volta e meia outra vez acontece. Então, com a liberação de recursos e iniciativas importantes de investimentos para se prover melhor o acesso à água a toda a população do Nordeste. Mas permita também saudar aquilo que Vossa Excelência há pouco me disse, quando eu falei do Dia da Umbanda, e Vossa Excelência há pouco me sugeriu que será interessante, quem sabe, tenhamos o Dia das Religiões Afro-Brasileiras. Eu quero, aqui em diálogo com Vossa Excelência, dizer que eu acho boa a sua iniciativa, me disponho, inclusive, a colaborar com Vossa Excelência para que possa, quem sabe, o Dia da Umbanda ser também o dia de todas as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e outras. Então, quero agradecer a sugestão que Vossa Excelência me fez e irmanar-me a este objetivo.
Muito obrigado. Muito obrigada, senador Suplicy. Agradeço a sensibilidade para os temas afrodescendentes do nosso país e, em especial, a sensibilidade de podermos trabalhar juntos na dimensão de combatermos qualquer tipo de violência, de intolerância religiosa em nosso país. Na cidade de Salvador, a Câmara de Vereadores instituiu o dia 21 de janeiro como dia de luta contra a intolerância religiosa. Nesse dia, sempre fazemos um grande ato público com a participação de todas as religiões em nosso Estado. Muito obrigada. Mas, senhor presidente, como dizia, essa reunião da SUDENE foi uma reunião extremamente importante, uma reunião histórica, diria. Primeiro, pelo reconhecimento que todos os governadores tiveram da ação de solidariedade, dos investimentos feitos pelo governo federal no enfrentamento da seca no Nordeste, nas ações emergenciais e também nos novos investimentos para ações que saem do emergencial para uma construção de ações de médio prazo que possam contribuir para a diminuição das consequências nefastas da seca no futuro, já que nós não podemos decidir e impedir que a seca ocorra, é um fenômeno natural da nossa região, mas nós podemos sim amenizar a convivência do homem, a convivência dos animais, a convivência da economia nordestina com a seca. E, nesse momento, a presidente anunciou mais investimentos, um investimento no valor de 1,8 bilhão em 77 obras destinadas ao aumento de oferta de água em municípios do Nordeste e Norte, de todo o Nordeste e do Norte de Minas Gerais, que é uma área também atendida pela SUDENE, como forma de enfrentamento, de continuidade de ação, de enfrentamento dos efeitos da estiagem. Também assinou convênios, termos de compromisso com os governadores para a realização de obras destinadas à prevenção, de medidas de prevenção da estiagem, que contarão com os recursos na ordem de 3 bilhões de reais. Com todos os governos do Nordeste foram assinados compromissos, convênios com o Ministério de Integração Regional e com a FUNASA, dirigidos para a convivência com a seca em ações de médio prazo e, portanto, de sustentação de um desenvolvimento econômico que possa ser integrado e sustentado. E, finalmente, senhor presidente, quero ressaltar o que acho que de mais importante aconteceu nessa reunião, que digo histórica, porque a SUDENE, que foi criada no governo do presidente Lula, ela pôde agora receber aquilo que era uma reivindicação da bancada do Norte e do Nordeste em relação à SUDENE e à SUDAM, que foi a financiarização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Esse que é um gesto histórico que permite com que a SUDENE, a partir de agora, possa contribuir com projetos em sua área de atuação, proporcionando um fortalecimento desta autarquia que ganha musculatura para desenvolver ações que promovam o desenvolvimento regional e possa, pouco a pouco, retomar a centralidade de ações de planejamento, de intervenção, de pensamento sobre a economia nordestina e de articulação das diversas ações do governo federal. Portanto, eu quero saudar a presidente Dilma, que desta reunião e com este fórum pôde também receber do ministro Fernando Bezerra um programa de irrigação de áreas para serem irrigadas, a produção, se desenvolver produção irrigada no Nordeste brasileiro, e hoje lançou
às 16 horas, no Palácio do Planalto, com a presença dos governadores do Nordeste e do governador do meu estado também, que esteve presente lá e falou em nome dos governadores nordestinos, um amplo programa de irrigação no semiárido nordestino. Destacadamente, o programa do Baixio de Irecê e do Salitre em nossa região. Portanto, eu quero saudar essa decisão que faz da presidente Dilma uma presidente que continua as ações do governo do presidente Lula, olhando pelo Nordeste, mas aprofundando, não apenas repetindo as ações do presidente Lula, mas aprofundando e ampliando políticas públicas que venham realmente beneficiar a nossa região. Finalmente, senhor presidente, eu quero falar aqui de algo, sei que o senador Humberto Costa já se referiu a essa reunião, mas eu queria dar o meu testemunho pessoal e falar também de uma outra reunião que já foi falada na sessão de hoje, através do companheiro senador Paulo Davim, que foi a audiência da CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas do Senado, realizado ontem na Assembleia Legislativa da Bahia. Uma audiência extremamente rica, onde o promotor Luciano Guignoni pôde demonstrar que, na leitura dos autos de adoções dos últimos 6 anos, estão claramente os vestígios e os indícios apontados de uma ação organizada para tráfico de crianças com fins de adoção. E isso pode ser constatado a partir de um dos casos que foi amplamente divulgado em rede nacional de televisão, das mais importantes do país, com uma das maiores audiências do país, que registrou a adoção de 4 crianças de uma só família, uma retirada com apenas 2 meses de idade dos braços da mãe, num processo que se caracteriza claramente como irregular. Como resultado desta denúncia, além da visitação, da audiência da CPI do tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados, nós fizemos essa audiência em Salvador ontem, com a CPI do Senado. O CNJ está hoje no município de Monte Santo para, in loco, fazer as averiguações e investigar a ação dos juízes que autorizaram essas adoções, e o Ministério Público da Bahia também presente, tomando medidas para que possa a Corregedoria também e o Conselho Nacional do Ministério Público investigar tudo o que aconteceu no caso baiano, na situação de Monte Santo. Essa situação de tráfico de crianças, caracterizada por uma intermediação, uma só pessoa que intermedia essas ações, com fins de promover essa adoção de maneira irregular ou sem um consentimento dos pais, como se deu no caso de Monte Santo, precisa ser investigada e precisa ser punida. O crime que hoje não está claramente definido no Código Penal, através da nossa comissão, nós já demos uma contribuição no anteprojeto do Código Penal que esta Casa analisa neste momento. Na nossa comissão, no nosso relatório, como relatora desta CPI, já fizemos um projeto buscando tipificar de forma mais clara o crime de tráfico de pessoas, já que no momento, no Código atual, ele se caracteriza apenas como tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Não é a única forma da existência do tráfico de pessoas em nosso país, e muito menos do tráfico de crianças está caracterizado. E, finalmente, nós fizemos também uma emenda ao relatório, ao trabalho, à proposta de Código Penal, que tem como relator o nosso competente senador Pedro Taques. Mas tivemos lá, em Salvador, a ausência, que também ocorreu na Câmara dos Deputados, da senhora Carmen Topchal,
que é considerada a intermediária dessas operações, ela aparece em diversos dos processos de adoção naquela região, mesmo não sendo o que é mais esquisito ainda, o que caracteriza uma ação estranha de comportamento naquela região. E estávamos dispostos, inclusive, a determinar que a Polícia Federal, pudesse determinar a caça e considerá-la foragida, mas ela se apresentou, através dos seus advogados, apresentou um documento à CPI no dia de hoje, e nós já convocamos, reiteramos a sua convocação para a próxima audiência da CPI, que ocorrerá no dia 23, após o feriado, no dia 23 de dezembro, ou de 23 de novembro, aqui ainda em Brasília. Portanto, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais que se fizeram presentes, à Rede de Proteção da Infância do Estado da Bahia, ao coordenador do Pacto pela Vida, secretário Fernando Schmidt, ao secretário de Justiça, Almiro, e à secretária da Mulher, da Igualdade, de Políticas de Igualdade para as Mulheres, Vera Lúcia, e a todos os militantes que compareceram à Defensoria Pública, ao Ministério Público, e ao SEDECA, destacadamente o SEDECA, esta instituição que orgulha o nosso Estado por ser uma instituição, uma organização não governamental que tem se destacado de forma vanguardista na luta em defesa da criança e do adolescente em nosso Estado, particularmente na denúncia e no combate à exploração sexual infanto-juvenil, aos homicídios inúmeros cometidos neste país contra jovens, adolescentes e crianças, na sua maioria impunes, e principalmente, neste caso, assumindo a defesa das vítimas, a defesa dos pais, dos familiares que tiveram seus filhos arrancados do seu lar para serem levados sem o seu consentimento, sem a sua aprovação, para adoção de famílias diferentes, embora sejam 4 irmãos, de famílias diferentes em São Paulo, no interior de São Paulo. Há uma clara discordância e desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, neste caso, e a nossa CPI tem um compromisso de realmente investigar e ir a fundo na investigação dessa situação que hoje comove a Bahia e o Brasil. E eu quero deixar aqui o meu testemunho, o meu agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o sucesso da nossa CPI ontem na Assembleia Legislativa. Muito obrigada.